é realmente verdade presente, o que ela significa para nós, né? No tempo em que nós estamos vivendo. E depois vamos avançando com os outros aspectos que nos propusemos no início do curso, vocês têm aí a relação. Na próxima aula, nós vamos completar esse estudo de hoje e estudar a fórmula infalível da prosperidade, né? A fórmula infalível da prosperidade. Bom, essa linha aqui é uma síntese, irmãos, do ensino bíblico, da história bíblica, né, do povo de Deus. Na realidade, ela é a história do povo de Deus nesta terra. E um pedacinho no milênio, né, um pedacinho que nós chamamos que é o milênio, que são as férias dos filhos de Deus. Então, essa história começa lá no Éden, e ela se desenvolve. Logo, em algum momento, depois do Éden, nós tivemos a questão da chamada queda. E o que foi realmente a queda? Que representou o aparecimento de uma natureza diferente, que vai classificada por o apóstolo São Paulo como a natureza pecaminosa, a natureza, desculpe, o velho homem, não é? Que aparece, a natureza carnal. Então, isso foi uma novidade que apareceu ali, não é? No pós-Éden, e que virou as coisas do mundo de cabeça para baixo, vamos dizer assim, e trouxe consequências. Eu já mencionei para vocês, né, que logo de imediato você teve uma consequência muito grave, né? O filho mais velho tirar a vida do filho mais novo, né? Isso é dramático. Então, a natureza carnal vai nessa direção no processo de degeneração. Bom, as famílias se desenvolveram, cresceram, nós tivemos duas linhas, a linha de Caim e a linha de Sete. A linha de Sete, né, os descendentes de Sete, os chamados filhos de Deus, e a linha de Caim passou a ser chamado, conhecido como a, a descendência dos homens, não é? A descendência dos homens, os filhos dos homens. Não é? Bom, esse processo degenerador, ele continuou se desenvolvendo e chegou ao ponto do dilúvio, não é? Quando Deus foi exercer o seu primeiro juízo coletivo. Primeiro juízo coletivo, o dilúvio. Houve um chamamento, houve um tempo para a pregação, para a exposição, que foi de 120 anos. Houve também um projeto físico de desenvolvimento para chamar a atenção das pessoas, que foi a construção da arca, 120 anos. E agora veja, todas as verdades tradicionais, verdades fundamentais, eram conhecidas, não é? Naturalmente que Noé conhecia, mas Deus trouxe uma novidade nesse momento. Ele trouxe a novidade de uma mensagem diferente, vai haver um dilúvio, e diretamente para Noé, dizendo, olha, construa uma arca para a proteção da sua família. A expressão usada é salvação da sua família. Então, o que representa esta mensagem, esta palavra de Deus para Noé? É o que nós chamamos de uma verdade presente. Ela não foi dada antes, não é? E agora aparece como uma novidade, e também não tem mais validade depois do dilúvio, não teve mais validade. Mas tem algo muito importante nisso, e que nós vamos aprofundar na próxima aula de quinta-feira. Então, aí você tem uma verdade presente, vou entrar no link. Diferente. Voltando um pouquinho para a gente reforçar este assunto, lá no Éden, tudo ali era verdade presente, né? Você tinha orientação divina, Deus vinha todo entardecer para conversar com o casal, a voz de Deus estava ali, mas de repente apareceu uma outra voz, uma voz vindo de maneira assim espetacular, né? Espetacular, conquistando, né? Chamando atenção, envolvendo. E Eva prestou atenção. E prestou tanta atenção que seguiu aquela voz.
em detrimento da voz de Deus. Em detrimento da voz de Deus. Bom, aquela outra voz era a voz da serpente. E quem está por trás da serpente? Satanás, o inimigo de Deus, né? Da divindade, das coisas que Deus criou. Né? Aí há um afastamento e logo ali tem uma mensagem de esperança, não é? Que a vinda do Messias, naquela expressão que vai ferir o calcanhar, mas vai esmagar a cabeça da serpente, não é? Então, ali estava uma verdade presente, não é? Própria, que a partir daquele momento se viveria na esperança de um resgate final. Bom, vamos avançando. Chega o tempo de Noé, Deus tem uma mensagem específica para aquele momento. Onde foi que Eva falhou? E esse é o ponto essencial para entender esse assunto da natureza carnal, não é? E de verdade presente. Onde foi que Eva falhou? Em seguir a outra voz. No contexto da outra voz, tinha verdade? Tinha. Mas estava misturado com o erro, com a mentira, com o engano. Não era a pura palavra de Deus. E Eva conhecia a palavra de Deus, porque Deus. No mínimo, que devia ter acontecido, né? Quando apareceu aquela voz diferente, com ideias diferentes, né? Sugestões diferentes, Eva deveria ter dito assim: oh, dá licença, eu vou lá consultar o meu Deus para saber se as coisas são assim mesmo. Mas não foi. E aí conhecemos. Quando veio o anúncio do dilúvio, aconteceu algo semelhante. Deus deu uma mensagem através de Noé. Noé foi proclamar essa mensagem e a demonstração de que ele acreditava naquilo que ele estava proclamando, que ele foi construir a arca. E não foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Foi mais de um século construindo a arca. Bom, ali estava a oportunidade daquela população que havia se tornado rebelde, né? Crítica, indiferente, blasfema. E eles tiveram a oportunidade durante 120 anos de ouvir a palavra de Deus, né? E aí fazer a escolha. Fazer a escolha. Então, toda vez, prestemos bem atenção nisso, que vai ter consequência ali na frente, né? Toda vez que a gente ouve a palavra de Deus, a gente tem que fazer uma escolha. Sempre. Você abriu a Bíblia, está lendo a palavra, né? Você abriu a revelação. Nossa, tem aqui alguma coisa que eu não conhecia. Tem que fazer uma escolha. Seguir ou não, né? A palavra de Deus. Então, a verdade presente tem essa conexão muito forte, que é uma oportunidade de aprender a viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, vejamos, onde Eva e Adão falharam, é onde nós precisamos aprender a vencer. Onde foi a falha? Não foi comer o fruto. O fruto era maravilhoso, era extraordinário. Todo fruto que estava no jardim do Éden era maravilhoso, abençoado, né? Rico. Né? Onde é que foi a falha? Isso que tem que ficar claro para nós, né? Que dá abertura para o domínio da natureza carnal. Né? Tem 2 vozes no mundo. É a voz de Deus e a voz da serpente. Então, quando a gente abre a palavra de Deus, a gente está ouvindo, está vendo, está lendo, né, a palavra de Deus, aí nós temos que fazer escolhas. É o momento. É a voz de Deus ou a voz da serpente? Provavelmente a boa parte de vocês que estão ouvindo agora nesse momento não são adventistas de berço. Ou eram evangélicos, ou eram católicos fervorosos e que guardavam o domingo. Aí, num dado momento, vão ouvir a mensagem e chega e vocês conseguiram viver na palavra de que o dia de adoração, o dia de culto,
o sétimo dia da semana, o sábado, e fizeram uma escolha. Para aquele momento, o sábado tornou-se para cada um de vocês verdade presente. Verdade presente. E vocês fizeram a escolha, não é? E se aproximaram da palavra de Deus e pararam de ouvir a voz da serpente, que é muito sedutora. É muito sedutora. Né? Bom, se a gente vai dar uma olhadinha no tempo de Abraão, vai acontecer a mesma coisa. Não é? E cada momento desse da história. Coisa fundamental. E pode perceber que nessa linha você tem alguns pontos assim marcantes, bem decisivos e de destaque. É o Éden, a queda, o dilúvio, que é o primeiro juízo coletivo, o chamado de Abraão, né? O início das 2.300 tardes e manhãs, que vai encerrar em 1840, que encerrou em 1844, e naquele momento X lá, a vinda do Messias, cumprindo uma promessa já dada 4.000 anos antes, né? E então vem o período final da história do povo de Deus nesta terra, desde 1844, que é o fim do tempo do fim. E então aí temos outro juízo coletivo, né? Com a volta de Jesus, a morte dos ímpios, a ressurreição dos justos, a transformação dos justos, né? E aí joga para o milênio, depois do milênio, então, o juízo final e a restauração final. Essa é a linha que está lá, quando você pega a Bíblia, e o resto, quer dizer, o resto não, o todo das Escrituras gira em torno desse ponto. E em cada momento desses, e outros momentos aí dentro desse período, você vai encontrar o assunto da verdade presente. Né? Não mandei não. O que eu mandei para você foram os então vamos PowerPoints avançar um pouquinho nessa e o slide. Eu compreensão. estou falando Toda essa da linha da semana de história ali do evangelismo povo e de Deus está saúde ligado em um do ponto-chave. NASP. É a relação criador-criatura. Criador e o ser criado. E a relação desse ser criado com o Criador, a aceitação disso. Né? Então, esse é o chamamento para nós, né? De olhar para esse Criador maravilhoso. Né? Agora, como que se dá esse relacionamento? Como que se dá esse contato? Então, nós temos as chamadas verdades fundamentais, onde estão ali os princípios, valores, né? Dados pelo Criador. Então, eu me aproximo do Criador através da vivência desses princípios e valores. São fundamentais, básicos para cada um. Nós estudamos na aula passada esses valores, esses princípios fundamentais. Não é? A salvação, através da morte vicária de Cristo, a morte substituta. Deus nos tomando, né, e colocando no caminho protegido, com muros de proteção, que são as suas leis. O Espírito trabalhando em nós, a obra da santificação, gerando o fruto do Espírito, né, nas suas diversas perspectivas, né, como bondade, paciência, tolerância, misericórdia, perdão. Né. Isso aí são os valores fundamentais do reino de Deus. Né. E aí vem a glorificação, né, que está prometido lá na frente para cada um de nós. Então, nós estamos regidos na relação com Deus por esses pontos básicos, fundamentais. Tem que estar bem claro aqui na nossa mente, no nosso coração. Né? Agora, nesse contexto todo, a palavra-chave, a expressão-chave é revelação. Revelação. Como Deus conduz o seu povo, como Deus conduz a vida das pessoas. Não é? Revelação. E aí, no mundo evangélico pentecostal, há praticamente uma religião da revelação. A Bíblia não é importante. A Bíblia não é importante. O importante é a revelação. Como se a Bíblia não fosse a revelação. Aí o líder do culto, o pregador, aquele que está ali naquele momento, ele tem uma revelação. Ele pega a Bíblia lá, lê um texto da Bíblia, tem uma revelação e diz lá uma porção de coisa. Vai a chamada. Então, no mundo pentecostal, essa ideia de revelação é a revelação do momento ali, aquilo que foi dado no momento, foi a inspiração do momento.
Não há problema de uma pessoa ter inspiração de momentos. Né? Não tem problema isso. Só que toda revelação de um dado momento tem que ter a base na revelação passada. Vocês imaginam que confusão seria a Bíblia se Moisés explicou de uma maneira, Davi explicasse de outra maneira, Salomão explicasse de uma maneira, Isaías explicasse de outro jeito, não é? E daí viriam os apóstolos lá, então Pedro, Paulo e João, cada um explicaria de um jeito. Que confusão seria isso, a Bíblia, né? Não, a Bíblia tem uma verdade. Acho que serve, né? Então, todos aqueles que sejam passíveis de receber uma revelação, essa revelação tem que estar em harmonia com as revelações anteriores. As revelações anteriores que têm harmonia. Agora, quando essa revelação... Quando essa revelação vem específica para um dado momento, nós chamamos de verdade presente. Nesse ponto, verdade presente é decisiva no processo educativo do Filho de Deus. Não é? Porque, sabemos, quem é que vai estar no novo céu e na nova terra? Não é? Aquele que aprender aqui a viver de toda a palavra que sai da boca de Deus e que seja conhecida para ele. Não é? É isso. Porque esse é o ponto básico lá do pecado, né? Do afastamento, do problema de Eva. Foi ouvir outra voz e seguir. O problema não foi ouvir outra voz, seguir a orientação da outra voz. Então, daí que a verdade presente é um ponto fundamental. Então, há várias vozes por aí se apresentando como verdade presente. Por exemplo, o Espiritismo. Tem os médios espíritos, eles têm mensagens. Cada sessão espírita tem mensagem dos médios espíritos, não é? Mas é uma verdade presente no sentido de harmonizar com a palavra? Você vai no mundo pentecostal, a mesma coisa. Eles têm revelações, isso é uma verdade presente. Mas está de acordo com a palavra de Deus, a base, o fundamento que nós temos, não é? Bom, de que maneira chega a verdade presente para os filhos de Deus? Chega através desse método lá, Apocalipse 1, 1 a 3. Vocês se lembram? Apocalipse 1, 1 a 3? Revelação, né, do Senhor Jesus Cristo, que Deus lhe deu. E ele, então, entrega para o anjo. O anjo entrega para o mensageiro, o profeta. E o profeta entrega para o povo. Olha que coisa, que honra, irmãos, é receber uma revelação, porque passou pela mente de Deus, pela mente de Jesus Cristo, passou pelas mãos dos anjos, chega no profeta e chega até nós. Né? Então é de uma importância muito grande prestarmos atenção na revelação. Porque isso vai nos levar a fazer escolhas. Vai nos levar a fazer escolhas. E se as escolhas não forem bem feitas, se as escolhas não forem com base na revelação, não é, dada por Deus, vai confundir a vida e vai trazer problemas sérios. Né? Então, Pastor, só um minutinho. Tem gente riscando a tela. Não pode mexer na tela, por favor. Vocês estão riscando a tela. Obrigada. Que interessante. A tela do celular deles? Estão riscando a tela. E aí aparece... A tela que o senhor está compartilhando, não aparece aí não, pastor? Ah, está aparecendo. Eu falei, olha que interessante, não tinha isso. Tá bom. Não pode mexer no celular. Tá bom. Então, como chegam as revelações até nós? Através dos profetas. Então, prestando atenção nos profetas, nós estamos prestando atenção na palavra de Deus, na voz de Deus chegando até nós. Então, há outro ponto importante, muito importante. Há uma relação muito íntima entre verdade presente e profeta. Lá no caso do dilúvio, quem era o profeta? Noé. Em Abraão, quem era o profeta? Abraão, no chamado de Abraão, tempo de Abraão, né? E assim por diante. Então a gente vai ver sempre ali, identificado, né? Tem um profeta,
quase com certeza vai ter uma verdade presente. Muitas vezes essa verdade presente, meus, é que tem que ver com uma pessoa. É uma mensagem. A Bíblia tem vários pontos desses, né? Foi uma mensagem específica para aquela pessoa. E outras vezes ela tem que ver com o povo de Deus, a igreja de Deus, o movimento de Deus nesta terra. Então, a ligação é importante. Deus se comunica conosco através de revelações. As revelações vêm através de profetas. O que significa isso? Que um profeta de um determinado período, se ele é rejeitado, é desconsiderado, as pessoas estão rejeitando a palavra de Deus específica para aquele tempo. E tem consequências. Foi o caso de Noé. Noé era o profeta. Ele recebeu uma mensagem, recebeu uma verdade para aquele tempo, ele comunicou a verdade, né? Comunicou a verdade presente. Vai haver um dilúvio, né? Tem que se preparar, entrar na arca. A maioria rejeitou. Isso é um absurdo, não tem sentido. Essa é outra característica, não é característica, é outra situação ligada à verdade presente. Como regra geral, as pessoas rejeitam. Não, mas isso aí é novo, não foi apresentado antes, não está lá na coisa assim, né? É uma coisa nova que apareceu aí, né? Precisamos ter cuidado com isso. Claro, precisamos ter cuidado, porque pode ser a voz de Deus, pode ser outra voz, mas por isso tem que saber se o profeta é verdadeiro. Se o profeta é verdadeiro, a mensagem que ele está comunicando é verdadeira. Então, isso é da nossa prática religiosa, né? Então, cada passo desse você vai ver que tem sempre um ou mais profetas. Um ou mais. Há momentos que tem vários profetas, né? Lá no Antigo Testamento, tem um momento que tem 3, 4 profetas trabalhando, né? Tinha um lá em Jerusalém, tinha outro lá no exílio, né? E assim por diante, né? Então, no tempo de Jesus, tinha vários profetas, né? Tiveram vários, no tempo de Jesus não, né? Depois que Jesus ascendeu, né? Os discípulos, né? Os apóstolos, né? Faziam esse papel de profeta, durante toda essa história, né? Do grande conflito, história do povo de Deus aqui na Terra, né? E são pontos chaves para nos ajudar a entender, né, esses momentos que nós vemos. Bom, rapidamente, voltando lá no Éden, qual foi o problema? Tinha a voz de Deus e tinha a voz da serpente. O casal ouviu a voz da serpente. E aí temos toda a série de consequências disso aí. Assim, ainda lá no pós-Éden, logo ali no pós-Éden, nós vemos Caim e Abel. Eles estavam discutindo o quê? Estavam discutindo religião. Estavam discutindo qual era a forma correta de adorar a Deus. Que é o que vai acontecer nos últimos dias. Né? Os últimos dias que estão à nossa frente, a discussão vai ser essa. Qual é a forma correta de adorar a Deus? E aí entra o dia de adoração, como um ponto-chave da discussão. Não é o 7º dia, não é o domingo. Né? E quem tem mais força vai prender o outro, vai julgar o outro, vai condenar o outro. Né? São as minorias. É o que está previsto, uma formação de uma grande maioria que vai dizer, não, a forma correta de adorar a Deus é no primeiro dia da semana, domingo. Né? Vai acontecer, como aconteceu lá no Éden. Só repete. Então, Caim e Abel estavam fazendo uma discussão da forma correta de adorar a Deus. Abel estava interpretando de maneira correta, apresentando o sacrifício do cordeiro, e Caim resolveu fazer do seu jeito. Né? Do seu jeito. Onde é que ele ouviu que era melhor levar diante do culto uma cesta de frutas? Né? Na cabeça dele era um absurdo essa história de tirar a vida de um animal, derramar o sangue do animal, que o animal representaria... Lá no início, futuro, né? só quando dá para você apertar, vai falar assim, ó, ativar dados Wi-Fi ou móvel, que é se você... Obrigado. Vão acompanhando sempre esse processo. Voz de Deus, a outra voz. Voz de Deus, a outra voz. Então, depois que entrou o pecado, que entrou a natureza carnal, o processo pedagógico de Deus, né, o processo de ensino de Deus,
é nos ajudar a aprender a viver segundo a sua palavra, segundo a sua vontade. É por isso que a palavra diz, né? O justo viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Né? O justo viverá. Então, essa escolha ao longo de todo esse período aqui. Bom, um outro momento, Gênesis 7, o dilúvio, né? Já mencionamos a experiência de Noé e qual foi a aceitação. O que era verdade presente naquele momento? Vai haver um juízo, construa a arca. Vai haver um juízo, construa a arca. Essa era a verdade. Hoje não é mais. Hoje não é mais. Bom, podemos ir avançando nessa linha, sempre nessa linha. Nós tivemos o chamado de Abraão, tivemos várias histórias de Abraão, mas essa aqui é muito marcante. Não? De Abraão ouve a voz de Deus. Você vai me contar a história depois, Felipe? E a voz apresentando, irmãos, um pedido absurdo, totalmente absurdo, totalmente absurdo. Toma teu filho, leva lá no monte e ofereça em sacrifício. Bom, essa era uma prática relativamente comum no entorno de Abraão, dos povos chamados pagãos, né? Que eram religiosos. O pagão era muito religioso. Tanto que eles não tinham um Deus, tinham dezenas de deuses. Né? Tinha o principal, 2 ou 3, e tinha mais um monte de deuses. Né? Eles tinham culto, eles tinham sacerdotes, sacerdotisas. Os pagãos eram religiosos e ofereciam sacrifícios humanos. Né? E agora Deus chega para Abraão e faz o mesmo pedido. O mesmo pedido. Né? E ele teve que fazer uma escolha. Teve que fazer uma escolha. E a história demonstra, relata, né? A história bíblica relata que ele fez a escolha, dura escolha, difícil escolha. Então nem sempre é fácil, seguir a vontade de Deus, é desafiador. Mas por que é desafiador? Porque é o processo de aprendizado. O justo viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Mesmo aquelas que exijam renúncia, sacrifício, mudanças. Mudanças. Temos que pensar nisso. Abraão saiu da rotina ali naquele momento. Né? Tomar o filho. Aquele filho, irmãos, que levou 25 anos para se cumprir a promessa da vinda do filho. Agora Abraão cria esse menino por mais 20 anos. E agora vem o Senhor e pede para levar a oferecer em sacrifício. Né? Naquele momento, imagina a dor, o sofrimento, aqueles 3 dias caminhando, né, para ir lá no monte para oferecer o filho. Né? Toda aquela situação que estava lá. Então, voz de Deus, a outra voz. É provável que a outra voz estava lá dizendo para Abraão, né? Isso é um absurdo, isso é uma maluquice, onde é que se viu uma coisa dessa, né? Agora, a reação do filho, irmãos, foi impressionante. A reação do filho foi impressionante. O filho não poderia ter se rebelado, Abraão já era 100 e tantos anos, era um homem forte, mais de 100 anos. O menino estava no vigor da sua força, em torno de uns 20 anos de idade. Ele podia ter dito para o pai, senhor pai, você está maluco? Não é? Mas não. Creu, ele aceitou. Foi impressionante isso. Era uma verdade presente para o filho e para o pai. Palavra de Deus, palavra do Senhor. Abraão conhecia a voz de Deus? Conhecia, ele sabia que era a voz de Deus. Ele tinha intimidade, né? Uma coisa excepcional. E o menino aceitou. O moço aceitou. Deitou-se tranquilamente. Seja cumprida a voz, a palavra de Deus. Então, viver de toda a palavra de Deus é viver nesse espírito. Tem uma palavra de Deus, tem uma verdade presente, tem uma informação atualizada, não é? Então Deus vai trabalhar. Então esse é um ponto. Voz de Deus,
voz dos homens, não é? E ligado com isso, anotem bem, escolha. Há uma escolha a ser feita sempre, quando é dada uma verdade presente para nós, né? Uma escolha, né? Se a escolha está ligada a isso, então, voz de Deus, voz dos homens. Todo esse período aqui, irmãos, todo esse período, isso aqui é o básico, é o essencial. Na relação com Deus, Deus chega até nós, fala até nós através de revelações. O que está revelado, como regra geral, Deus não vai revelar de novo. Já está lá revelado, já está colocado, já está ensinado, está mostrado. Os profetas antigos, não é? Geralmente ele traz novas informações. Lá em Números 20 e 21, nós encontramos uma outra história muito interessante, muito interessante. Olha, o povo tinha saído do Egito. Estavam há 38 anos caminhando pelo deserto. Aqui você tem do lado esquerdo, lá em cima, você tem a terra de Gósen, né? Ali onde o povo se desenvolveu. Chegaram lá em 70 pessoas e agora já eram em torno de 2 milhões de pessoas. 400 anos. 400 anos. Escravos, né? Depois que José morreu, eles foram escravizados. Vem Moisés, faz todo aquele trabalho, vai conduzindo, eles descem até essa ponta aqui embaixo, lá no meio, que é a península do Sinai. E lá eles vão receber o código, né, escrito. Já se sabia, porque o código vinha desde lá da criação, né? Agora Deus põe a lei lá escrita. E, para dar importância, escreveu com seu próprio dedo nas tábuas de pedra. Então, isso aqui embaixo, você olhando aqui embaixo, nessa península, essa ponta, aí está o Mar Vermelho do lado esquerdo, né? E aí o Golfo ali do lado direito. E aí depois eles subiram, estavam vindo lá para cima. Aqui em cima, bem desse lado aqui, né, onde vocês estão vendo ali, aqui nesse ponto aqui, é a terra de Canaã, a chamada terra de Canaã. Vocês estão vendo ali um espaçozinho meio avermelhado, arroxeado, escrito Edom, a terra de Edom. Sim, pastor. Depois, um pouquinho para cima, mais esverdeado, Moabe. Não é? Então, à esquerda disso ali é que seria a terra da promessa, era a terra da promessa e seria a habitação dos filhos de Deus. Eles chegaram, depois de 38 anos, aqui do lado de Edom. Estava ali. 2 milhões de pessoas. Em torno, né? 38 anos pelo deserto. Tinham montado 41 acampamentos. 41 acampamentos. Na igreja de vocês, de vez em quando, tem acampamento, não tem? Geralmente faz acampamento com 80, 100, 120, 150 pessoas e dá um trabalho tremendo, né? Agora imagina 2 milhões de pessoas. E aí acontece, durante esse período, alguns incidentes. Aí Números está registrado, né? Um foi a morte de Arão, que era um ancião, né? Sacerdote, muito querido, muito amado pelo povo, né? E faleceu. Então eles tiveram lá os 30 dias de luto, que é a prática do povo hebreu, né? 30 dias de luto, de choro, da tristeza, né? E quando terminou esse período, né, de luto, eles começaram a se movimentar. Esse era o deserto. Até hoje é assim, né? O deserto lá que eles falam, né? Essa era a forma do deserto. Né? Então eles começaram a se movimentar, desmontar o acampamento e se movimentar. Aliás, não desmontaram o acampamento. Nesse mapa aqui que vocês estão vendo, pode ver que no meio ali de Edom e Moabe tem uma linha vermelha ali, não é? Essa estrada, que está descrito ali em Números, era chamada a Estrada do Rei. Era uma estrada calçada, com pedras, não é? Protegida por soldados,
Era uma estrada assim de passagem mesmo, e custava caro passar por lá. Custava caro. Era uma estrada pedagiada, que eles chamam, né? Como hoje tem as estradas com pedágio. Então o povo passaria por ali, por algumas razões teriam que passar por ali, dar a volta lá por cima para chegar na terra de Canaã pela parte de cima. Então Moisés mandou uma mensagem, mandou emissários para o rei de Edom, que era primo, primo distante. Né? Eram primos. Olha, e você vai ver lá em Números essa descrição. Né? O Moisés dizendo para o rei de Edom: o nosso povo está muito cansado, está esgotado, muito cansado. Dá licença de passar ali pela estrada do rei. Se a gente, por acaso, atrapalhar alguma coisa, estragar alguma coisa, a gente paga. Mas aí nós queremos chegar rapidamente à terra lá da prometida, né? E lógico que o rei de Edom, que era um primo distante, né? Sabia do tempo que o povo hebreu tinha passado lá no Egito, escravizado, né? Mas o rei de Edom não deixou passar, não. Não deixou passar. E até chamou o seu exército e perseguiu o povo hebreu, né? Que não estava armado. Eles não estavam armados nesse momento. Né? Quando o rei de Edom não deixou passarmos, então começou o movimento de desarmar o acampamento. E os líderes começaram a direcionar o povo como que estivesse voltando para o Sinai, aqui embaixo. Mas, na verdade, eles iam contornar a terra de Edom, contornar Moabe e chegar lá por cima. Nesse momento em que o povo percebeu que estavam indo na direção de volta para o Sinai, bateu um desespero. E aí vieram aqueles críticos, né? O vulgo. E aí criticou Moisés, criticou Deus, e falou mal que não tinha água, falou mal isso. E lembra que o povo era protegido, né? De noite por uma coluna de fogo, e durante o dia uma nuvem, né? Para proteger do sol inclemente que estava lá. E tinha um anjo que guiava eles também, né? Na realidade, se faltou água, foi um pouquinho de tempo, logo foi suprido a água. Eles tinham o alimento de cada dia, o maná, não é? Alimento maná, era o maná. E sabe que às vezes quando a gente pensa nesse assunto do maná, a reação que a gente tem é o quê? Que coisa maravilhosa, extraordinária, né? Ter o pão dos anjos para nos alimentar, né? Que privilégio fantástico, né? Nós falando, né? Deles lá. Agora, pensa bem, o maná era uma monodieta de um sabor só. Uma monodieta de um sabor só. Adocicado. Agora imagina, cada um de nós comendo uma comida adocicada 3 vezes por dia ou mais, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 10 semanas, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Quem que aguentaria isso? Não? Escolhe aí a fruta que você mais gosta. E se imagina comendo dessa fruta, 3 vezes por dia, só dessa fruta. Durante 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Quem que aguenta isso? Então lembre-se, não foi uma coisa fácil que Deus pediu para o povo hebreu naquele momento. Não foi fácil. Foi uma disciplina, irmãos. Foi uma disciplina. Que tipo de disciplina? Ajudando-os a desenvolverem a experiência de quê? Viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, na revolta, foi dito que aquele alimento era um pão vil. A palavra vil ali naquele contexto
eu não estou pegando aqui a Bíblia, porque vocês conhecem, né? Vocês conhecem essa história. A palavra vil ali quer dizer fraco. Não é vil no sentido da tradução em português. Fraco, um pão light, pão fraco. No entanto, eles foram alimentados já por 38 anos e não havia um só doente entre eles. Mas houve uma rejeição. Uma rejeição. Então, nesse momento da rejeição, assim, de repente, as serpentes entraram no acampamento. E é chamado de serpentes ardentes. Lembra disso? Serpentes ardentes. Entraram no acampamento. Tomaram conta do acampamento. Milhares de pessoas foram picadas, morreram. E a pessoa não morria da picada, não do veneno, morria de dor. Por isso que é chamado de serpente ardente, né? Serpente ardente. Aí houve um susto. O que é isso? O que está acontecendo? Né? Imagina alguém vendo ali o seu vizinho da barraca lá, morrendo, né? Picado de uma serpente, né? Tira a serpente daqui, tira a serpente, mata aquela, virou um alvoroço ali naquele acampamento, né? E aí viram que não tinha jeito de dar conta de todas aquelas serpentes. Aí clamaram a Deus, pediram perdão. Então Deus deu um remédio. Eles façam uma haste, pendure uma serpente lá na haste de metal, e quem olhar para a serpente será curado. Aí nós temos duas coisas muito interessantes. E uma é essa aqui, que nós vamos tratar mais na quinta-feira, né? A serpente não era símbolo do dragão, Satanás? Mas como é que agora eu vou olhar para a serpente e vai curar? Isso é uma pergunta. Mas o que nos interessa na aula de hoje é o seguinte: quinta-feira tratamos disso. Voltamos a esse assunto, que é muito, muito relevante na nossa vida pessoal. Como é que apareceram tantas serpentes ali entre o povo de Deus? Né? Lembra, eles estavam andando pelo deserto. Né? O deserto, irmãos, é o lugar das serpentes mais venenosas. As 10 serpentes mais venenosas vivem no deserto. Então, eles caminharam 38 anos pelo deserto e nunca viram uma serpente. Nunca viram uma serpente. 38 anos. O que aconteceu? Olha, um outro tipo de serpente. Terrível, né? Terrível. Olha, eles estavam protegidos. Deus nos coloca num caminho protegido, lembra? Coloca num caminho protegido. Seus anjos estão nos cercando, estão nos protegendo. Então, quando eles reclamaram, criticaram Moisés e criticaram a Deus, o que Deus fez? Ele apenas removeu parcialmente a proteção. E quando ele removeu parcialmente a proteção, a serpente entraram. As serpentes entraram. E provocaram um desastre. Tá. Revelação de Deus, orientação divina, uma verdade presente. Naquela jornada do deserto, uma parte da verdade presente, muito importante, era a alimentação. O maná. E não era uma coisa fácil. Estou repetindo aqui. Não era uma coisa fácil. Era uma monodieta de um sabor só. Uma monodieta de um sabor só. Bom, eles viveram bastante tempo, mas chegou um momento que rejeitaram. E quando rejeitaram, estavam rejeitando o quê? O processo educativo de Deus. Aprender a viver de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Bom, mas eles iam ver de Manaus tempo, de Manaus tempo. Não, Deus disse, olha, quando chegarem lá na Terra Prometida, quando chegar na Terra Prometida, não é? É a terra de manar, vai manar leite e mel. Aí foram os 12 espias lá, não é? Lembra disso? Quando chegaram lá, que começaram, foram os 12 espias olhar a terra, e eles trouxeram uma amostra do que tinha de bom naquela terra, carregado por 2 pessoas. E aí dizem que era fruta. Parece que era um cacho de uva, será? 2 pessoas carregando, uma coisa maravilhosa, extraordinária, fruta. Então, lá naquela terra nova que eles viam, tinha fruta, tinha as sementes, tinha outras coisas, devia ter a abóbora, né, outros recursos, né, que nós temos hoje aqui, próprio daquela região. Por exemplo, uma das frutas maravilhosas daquela região é a tâmara. Tâmara é uma coisa assim que dá vontade, não é? Outra que é característica daquelas regiões também é a azeitona, né? Que traz o óleo de oliva, uma coisa abençoada, né? Isso tudo eles teriam lá. Outra coisa característica lá é a amêndoa. Amêndoa, figo. Figo. Os melhores figos secos vêm lá daquela região, da Turquia, daquela região, né? Mas naquele momento que eles estavam, eles receberam essa orientação de Deus, né? Uma verdade presente, uma prática ali em harmonia com essa verdade. Bom, a outra parte nós vamos tratar lá depois na próxima aula ligado a esse assunto, né? Então, a palavra de Deus, a verdade presente, o que é que Deus tem para nós? Deus tem para nós. Aí, lembra onde é que estava a Arca da Aliança? No lugar santíssimo. E o que representa a Arca da Aliança ali? Onde está guardado os 10 mandamentos, que representa a voz de Deus, a palavra de Deus. Bom, vamos ter um intervalo de 7 minutos. Eu não sei se o irmão Joel vai ter algumas orientações, ou o pastor Esmeraldo. Tranquilo, pastor. Pode Eu volto só... então em 7 minutos. Vamos avançar um pouquinho. Lembre-se, na relação com Deus, é voz de Deus e outra voz. Não tem 2 vozes no mundo. Não tem mais que 2 vozes no mundo. Ou é a voz de Deus, ou é a voz do inimigo. Essa voz, essa outra voz, ela é sedutora, porque ela mistura, não é? Verdade com erro. E muitas vezes dá aquela impressão que é a verdade que está ali. O que tem que ver isso aqui? O justo vive de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso é um aprendizado. Um aprendizado. Então, para os hebreus, era uma disciplina difícil, mas era para um aprendizado para quando chegasse na terra de Canaã, esse processo educativo estivesse bem avançado. Uma outra revelação que aparece lá no Antigo Testamento. A questão da gordura e do sangue. Da gordura e do sangue. Não é bem claro lá em Levíticos 7? Não coma gordura de origem animal. Não coma gordura e não coma sangue. Hoje, a carne vendida em açougues, supermercados, lugares, né, ela tem pelo menos 50% do sangue e da gordura. Para não ter o sangue, o animal, qualquer animal, deveria ser morto de cabeça para baixo, cortado ali o pescoço, a veia do pescoço, escoado o sangue, depois de carneado, né, o animal, tem que pegar aquela carne e bater e lavar, bater e lavar para tirar o sangue. Ninguém faz isso hoje. Quem que compra uma carne lá em açougue vai chegar em casa e sabe lá de que maneira o animal foi morto, né? Tudo isso é industrializado, processado. Tem alguns filmes na internet que mostram como eles matam, né, os animais, né, especialmente o boi, a vaca, né, como é que são mortos violentamente, né? Uma coisa muito triste, né? Então, mas está lá, na revelação. Não use gordura. Não use gordura de origem animal. Bom, essa revelação tem mais ou menos 3.000 anos. Mais ou menos 3.000 anos. Não é?
para aquele momento era uma verdade presente. É para hoje também. Não é? Olha, a veia nossa, uma artéria, é uma grande veia. Não é? Ela tem um calibre grande por onde passa o sangue, vai irrigar o coração, e do coração irriga os outros órgãos do corpo. Né? Só que, com o tempo, essa artéria vai fechando. Né? E ela pode chegar nesse ponto aqui, onde está mais de 90% fechado. É o tal do colesterol que acumulou ali, fechou. E o sangue vai passar ali naqueles espaçozinhos pequenininhos ali. E aí a pessoa tem um infarto, tem um derrame cerebral, tem todas essas coisas que acontecem. Né? De onde vem isso? Gordura. A gordura, quando entra em contato com o ar e com o aquecimento, ela oxida. Por exemplo, pega o queijo, espalha o queijo e submete à temperatura. No caso das pizzas, né? Aquela gordura ali, 50% do queijo é gordura, ou mais. Então, ela oxida. Então, quando esse processo oxidado chega na corrente sanguínea, o que chega na corrente sanguínea, ele vai exercer um efeito de atacar as artérias. Não é? A parede da artéria vai atacar essa parede. E também numa ação corrosiva. Mas o corpo então se defende. E aí ele manda cálcio para aquela região, para proteger. Aí o que acontece? O cálcio protege da corrosão, mas endurece a artéria. Por isso chama arteriosclerose. Então ele vai fechando e vai endurecendo ali. A veia perde a elasticidade para empurrar o sangue, ele vai perdendo a elasticidade para empurrar o sangue. Né? E chega nesse ponto aqui que mostrei para vocês. Né? E quando chega aqui, tem que socorrer mesmo, tem que ir para o hospital, e tem um time para chegar no hospital e conseguir recuperar, mas uma boa parte morre. Né? Então, quando dá um ataque cardíaco. Aí vem tal da pressão alta, que está ligado com esse assunto aqui, né? Cerca de 65% dos brasileiros acima de 60 anos têm pressão alta, sofrem de pressão alta. Né? A doença da pressão alta está relacionada a 45% das mortes cardíacas e 51% das mortes por derrame cerebral. O que tem lá na origem? Gordura. Aí vem o infarto, né, todos. Então, morrem no Brasil, só disso aqui, 1.000 pessoas por dia. E é morte precoce. 1.000 pessoas por dia. 1.000 pessoas por dia. Há muita informação ligada a esse assunto. A gordura, seja de origem animal, ou seja essas gorduras vegetais concentradas, tipo óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, né? É um produto concentrado, muito concentrado. E para chegar àquele ponto, há substâncias químicas que eles usam para extrair o óleo ali, né? Bom, a pessoa vai pegar aquele óleo e vai fritar os alimentos, né? Vai submeter a uma fritura. O risco de morte é aumentado em até 13% pelo uso de frituras, né? Para chegar a essa conclusão, os cientistas analisaram os hábitos de mais de 100.000 pessoas durante 18 anos, acompanhando. Foi uma pesquisa séria. Né? Então, segundo esses pesquisadores, o aumento do risco de morte, né, pode estar relacionado ao quê? Os alimentos chamados ultraprocessados. Essas salsichas, né, esses embutidos, essas coisas que são ali. Né? Tem muito sódio. Se submete à temperatura para poder ter uma batatinha frita ou outras coisas fritas, tem uma temperatura muito alta. E o tipo de óleo usado naturalmente. Todos estão ligados entra nesse risco link de morte agora, precoce. se puder. Precoce. Olha, em 2017 já havia indicação de que pessoas que comem batata frita 2 ou 3 vezes, 2 ou vezes mais por semana, têm um risco dobrado de morte prematura. Dobrado.
Gordura, né? A outra pesquisa mostrou que a relação que existe, a ligação entre o consumo de alimentos fritos e a possibilidade de desenvolver diabetes e doenças cardíacas. Olha que coisa tremenda, né? Esse estudo registrado nessa revista inglesa mostrou que mulheres que adicionam porções diárias de alimentos fritos à refeição apresentam morte por qualquer causa, exceto o câncer. Um aumento da mortalidade. E as coisas fritas não estão em todo lugar, até em posto de gasolina. Você vai passar no supermercado, vai passar com o carrinho lá na beira. Os caixas viraram assim os expositores, né? E aqueles desse tipo aí que vocês estão vendo aí, para conseguir aquelas chips, né, aquelas batatinhas fritas, a temperatura vai a 400 graus. E excesso de sódio, excesso de que está lá, né? O que diz a revelação para os nossos dias? A gordura cozida com alimento torna-o de difícil digestão. O que faz mais a gordura? Isso aí é uma célula esquematizada, né? Claro que a célula não existe desse jeito, mas a célula tem uma membrana, né? Essa linha escura que vocês estão vendo é uma membrana. Nós somos movidos a energia. E o nosso corpo é uma máquina de produzir energia. Nosso corpo é uma máquina, um equipamento sofisticadíssimo de produzir energia. Só que para produzir energia, a energia é produzida dentro da célula. E depois ela é liberada para dar força para nós, dar disposições para o trabalho, para pensar, para escrever, para falar, não é? Para lidar com as situações da vida. Não é? Então, o que comemos, boa parte do que comemos, vai ser transformado em açúcar e glicose. Por exemplo, o arroz, o feijão, o macarrão, a batata doce, não é? Tem amido, amido vai se transformar em açúcar. Feijão, 60% dos feijões é amido, né? Esse amido finalmente vai chegar à glicose, e a glicose é que vai entrar dentro da célula, e a célula vai trabalhar a glicose, então, para transformar em energia. Tá? O que acontece? Para a glicose entrar dentro da célula, tem uma porta. Tem uma porta pela qual ela passa, para entrar dentro da célula. É uma proteína, mas é uma portinha. E a membrana da célula tem em torno de 100 portas. Em torno de 100 portas. Então, olha que mecanismo maravilhoso da fisiologia, do nosso corpo, da criação divina, né? Cada portinha dessa tem uma campainha, um sensor. Então, alguém tem que tocar o sensor para a portinha abrir, para a glicose entrar e ser transformado em energia. E o que toca a portinha lá, o sensor para abrir a porta? É a insulina. É a insulina. A insulina que é produzida pelo pâncreas. Oi. Então, à medida que começamos a mastigar os alimentos, o cérebro vai dando ordem para cada setor do corpo, né? E um desses setores é o pâncreas, que vai produzir insulina, e a insulina vem junto com a transformação do amido em açúcar, glicose, e a glicose chega lá, a insulina toca no sensor, a portinha abre, a glicose entra, a portinha fecha. Aí ela é transformada em energia e volta para o sistema. Eu estou falando aqui numa linguagem leiga, né? É um mecanismo fantástico. Ele só fez a instalação. Acontece que a gordura de origem animal, e esses óleos, né, que são processados, industrializados, concentrados e submetidos a alta temperatura, né, eles vão fechando essas portinhas que estão em volta da célula, na membrana da célula. Aí o que acontece? Então, a gordura vai tomando conta dessas portinhas, a insulina vem, bate no sensor, a porta não abre. A glicose, que deveria entrar dentro da célula para ser transformada em energia, ela volta para a corrente sanguínea. Aí o Dani falou... E a pessoa fica diabética. Fica diabético. E aí tem uma série de consequências. A gente pode ter sido disjuntor.
Não está lá na Mas palavra se de não for o Deus? disjuntor, Não coma vai ter gordura, que chamar o eletricista para ir dar uma olhada não aí. como E o sangue. eletricista não tem Já nada está a lá na ver com a palavra de Deus. gente. A Revelação. gente vai fazer a nossa uma parte, que é revelação ligar a luz de dada novo. pelos profetas. Como Olha, que ainda vai sobre lá? gorduras. As chips, batatinha frita, né? Aquelas chips. Diz até a Então, propaganda que é aí falou impossível que comer uma só, né? provavelmente vai amanhã, porque hoje já está de Toda noite. Não batatinha sabia se toda ia hoje. batatinha tem É uma lógico que não substância vem chamada hoje. glicoalcaloide. Aí ela falou, meu Deus, Geni, nós E estamos ela é tudo tóxica. escuro. A nenê chorando que não gosta de Só que na escuro. batatinha, Eu durmo com a luz crua, acesa por causa da cozida nenê. ou assada, A nenê ela está na chorando, abri a proporção de janela, 20 por miligramas causa por da 100 claridade lá gramas. de fora, só que ela está resfriadinha e entra bastante vento. Quando ela é frita, Aí ela falou, concentra "Menino, esse se prepara glicoalcaloide. pra dormir, porque eu vou ter que E em pôr vez você de 20 pra miligramas, dormir e passa a apagar a ter vela, que é mais de perigoso ficar a 70 vela acesa, miligramas, mas senão vai dar 300% tudo no a chão." mais de Aí eu falei, glicoalcaloide. meu Deus do Bom, céu, esse é um ela ponto. contou nisso, E aí ela é triste, tóxica mesmo. arrasado. E a Lena, então, nem se fala. Descobriu-se, Depois, pra ajudar, embora a ele revelação já colocou tivesse tudo, falado quase sobre de isso, pronto, mas ele gastou descobriu-se quase que R$200. nossas células do Material, que é cérebro, pra mim né, pagar pra ele são depois. chamados Falei neurônios. pra ele, pode fazer que depois eu te E pago. elas, E a agora? comunicação entre uma célula e Como é que eu vou outra, pagar um eletricista? ela é feita através de correntes Eu falei, elétricas. Raquel, às vezes pode ser que seja o disjuntor. Correntes elétricas. Não é? Ela falou, não. E para Mas que se essas for correntes disjuntor, de elétricas qualquer funcionem forma, bem, tem que chamar passem bem de uma célula eletricista para pra outra, ver né? o E as informações de uma chuveiro. célula Por que passem o para outra chuveiro deu célula, né? problema? Isso Por é que outra que apagou, coisa deu apagão? espetacular, maravilhosa. E se troca Tem o disjuntor, enzimas. acontece a mesma coisa. Uma dessas enzimas chama-se colinesterase. Deixa eu explicar. Então o que é que eles disseram. descobriram? E por que não foi Que mais na o glicoalcaloide, quando está concentrado, que vem com as frituras, né? Ah, mas amigos aí fritos, né? o cara lá na Esse portaria, glicoalcaloide, ele inibe a ação da porteiro colinesterase, não sabia dar pra ela? que facilita as correntes elétricas lá nos Ela neurônios. foi lá embaixo para poder pedir para É ele meio fazer o complicadinho. favor de, O fato é de que as frituras, então, vocês especialmente as vieram pra poder falar pra batatinhas mim, né? fritas, né? A Suzana já estava aqui Ele apavorada, interfere né? aqui Não chegou ainda e liga pro pensamento celular dele, nas não atende, correntes elétricas do cérebro. Aí ela E a veio palavra ligar diz pra que mim, nós cobrar, falou, ó, eu não costumo fazer isso não, tá? Porque se é não a sei quem lá mente que ver, vai adora a brigar Deus comigo. e nos põe em contato com os porteiro seres da noite celestiais. é horrível de chato. Ainda Nós bem que vamos da ver manhã, isso mais em o do profundidade. dia, o que fica de É a dia, mente fica que até às é uma 6. porcaria de uma batatinha frita, não muito interfere bacana, aqui. Mas o da noite é horrível. Vai interferir Ela na falou, adoração. senhor, mas eu preciso pelo menos disso, né? Porque Não, meu apartamento tá escuro. Porque E deu já problema dizia no lá a disjuntor. revelação, né? Não use gordura. Se ele não fosse use legalzinho, ele falava, vamos lá, vou com principalmente você de dar uma origem olhada no animal. disjuntor, né? Então, é o cuidado que nós temos que ter. Mas aí vem a pergunta assim, mas nós precisamos de gordura? Ela dá um Precisamos. jeito de ir lá embaixo ver, mas e o medo de A gordura mexer, é bater o pé? importantíssima para sabe nós. qual que é. Mas Ela Deus não sabe colocou na como natureza ele Não é as qualquer um que gorduras pode abrir o quadro lá, não. top, de É, melhor é, qualidade, é. absolutamente É. melhor qualidade. São as castanhas. Marcelo, Nozes. mas pode colocar uma lâmpada para acender no Poxa, mas chuveiro? nozes é caro. É caro, sim, coisa boa custa caro. Né? Vai comprar coisa boa, não, qualquer coisa. Uma roupa, um calçado. 220, eu Não. imagino, né? Então, ele Mas põe não precisa 220. comer meio A quilo lâmpada, de 220? nozes. Você vai comer 3 nozes. Mas o que tem a ver? Aí A 1 lâmpada quilo de poderia nozes queimar, dá mas para apagar bastante tudo? tempo. Bastante Não tempo. sei, Né? deu um curto aí. Olha, castanha do Também acho, Pará, deu um curto. quem está lá na Também região não tinha do norte, geladeira, né? não tinha nada, senão ia queimar tudo lá. Tem a irmã Licinilda, que deve estar assistindo aí, tem me mandado E a para neném mim chorando, desesperada. castanha do Eu falei, Pará em agora? casca. E meu Dá filho uma aqui, ele comidinha quebra, pra né? ela, Ele põe ela tem pra a dormir. Ela paciência falou para assim, quebrar. eu dei, mas eu E a dei gente com come uma madeira, né? castanha Eu falei, maravilhosa, leite puro. né? Ela falou, eu não gosto de Protegida, croissante. Não é que eu não gosto. faz de leite, croissante, come ela não vai ter, né? crua, né? Aí eu falei, Mas filha, se não tem, pega a vela, põe bem longe. mas essa é uma põe lá em fonte cima do tanque, fabulosa, né? põe Amêndoa um é de outra feijão, fonte amassa maravilhosa com de arroz, gordura que senão ela não Deus vai deixar deixou, você de dormir, óleo porque que nós leite é precisamos, água, ela né? vai tomar, vai mijar, vai ficar Ele com deixou fome de para novo. nós. Para quem está no Ah, Nordeste, meu né? Deus do Castanha de céu. caju, Ah, eu né? sei o que acontece, eu tô perdida Espetacular, mesmo. né? Bom, mas tem as frutas, né? O abacate. Recentemente estava muito caro o abacate, agora já começou a Não, baixar. já veio embora. Mas também não precisa comer um abacate Não inteiro, fazer. não. Um abacate médio, assim, se Ele divide levou ele em lá. 4, 5 Não partes, tinha que um fazer. Ele pedaço. ligou, a hora que Precisa. ele ligou. E olha que desligou, interessante, a levou. pessoa olha assim, eu não gosto dessa cor amarela, então Deus botou a branca, né? Ele ligou, Ali. juntou. A gordura de coco, né? De dentro do Ali, para apartamento. a gente poder se beneficiar. Apagou A tudo. variedade, tem o amendoim. Apagou tudo a hora que O ele amendoim é ligou. uma fonte Porque, de assim, óleo, de ele gordura desligou maravilhosa. tudo. Comendo o amendoim, né? Será?
Você põe ele a uma temperatura média de 110 graus no forno Não sei. e deixa ali no máximo 25 minutos, ele não queima. Né? Ele tosta bem, mas você tira a casquinha, ele está clarinho, né? Uma delícia. Então, lá embaixo. E é bem mais econômico, bem mais econômico. Você, A soja, você conheceu o dá para prédio. fazer queijo de soja, para fazer tanta Ele fez, coisa com ele fez, soja. Né? ele fez Aí você tem o gergelim. instalação lá para 220. Gergelim tem Mas acho cores que ele diferentes, não né? tem quadro 220 Tem o pra escuro, tem o dourado, tem Aí o ele pegou foi lá branquinho, no né? 220. É outra Mas fonte se fosse 110, maravilhosa ele que entrou Deus em choque. colocou. A linhaça. Ele deixou o 110 ligado, Né? porque a luz estava Uma acesa. colher de sopa de linhaça E deixada ele de ficou fazendo molho, trabalho lá, no dia porque seguinte a era de massa noite, com ele tava banana, mexendo lá. é uma coisa Aí ele maravilhosa. desligou Ou você pode 120, moer a no caixinha aqui na liquidificador. sala. Eu A costumo caixinha fazer na isso, né? sala. Desligou Eu termino a aula aqui, eu 120. vou descer lá, eu Aí pego uma mexeu porção lá. de Aí linhaça ele com aí chia, antes de pôr o chuveiro, já está ele foi batido fazer um ali, eu teste faço pra por ver se 2 estava tudo dias, bem. 3 dias Na hora no que ele máximo, deixo ligou na a geladeira. lâmpada, E pego lá uma a colher de lâmpada sopa, acendeu, uma colher e puf, meia de apagou sopa, tudo. ponho água e fica a noite lá. 110. De manhã amasso com fruta, é gostoso Nada. e é uma riqueza de óleo, o melhor óleo que existe, a melhor gordura que existe, né? Natural. A chia já foi muito cara, hoje está bem mais acessível. E é fantástico a quantidade de proteína e de gordura que tem a chia. A castanha do Pará que nós já mencionamos. Né? Então, nós precisamos. Né? O argumento que é caro. Tem o caro e tem o mais acessível. Mas vejamos, o que é caro mesmo? Eu estava olhando na internet, aqui, acho que uns 2 meses atrás. Tinha empresa vendendo a castanha do Pará, a meio quilo, R$ 34,30. Né? A pessoa não precisa comer mais que 6 ou 7 castanhas. Bem mastigadinho, né? É uma fonte maravilhosa. Olha, amêndoa, está na internet lá, 69, 70 reais o quilo. Mas pode parecer muito. Não é? Mas eu fui ministrar uma classe lá numa igreja em Uberaba. Aí um dia saí andando e passei perto de uma loja e vi que tinha castanha lá, e lá estava 90 e poucos reais o quilo. Agora que chegou em casa, quem sabe lá tem. Aí conversei com o pastor, nós fomos lá e compramos. E voltei para casa, estava hospedado na casa do pastor, e fui contar quantas amêndoas tinham em 1 quilo. Ah, Raquel, você tá cagado de urubu. 1.014. 1.014 amêndoas. E você não precisa mais que 12 amêndoas numa refeição. Aí se divide 1.014 por 12, dá 90 e poucas refeições. Né? Então, quando a gente calcula assim, sai mais barato do que qualquer outra coisa. Mesmo aquelas mais caras. Então, vai comer 3 nozes, 6 ou 7 castanhas do Pará, no máximo umas 12 amêndoas por uma refeição, não tudo junto, né? Sai muito mais econômico do que outras coisas. Agora, o que é caro mesmo? O que é caro é isso aqui, ó, quer ver? Esse negocinho aqui, o tal de Pringles, né? Custa R$ 21,99. Meu Deus do céu. E tem, eu não me lembro bem, mas acho que tem 156 gramas. Essa da Alma Chips aqui, por exemplo, tem 156 gramas. Sai 14. Eu tirei uma foto aqui no mercado outro dia. Né? 14 reais o quilo. O pacote desse aí. Então, 1 quilo tem mais ou menos 6, né? 156, são 6 embalagens dessas. Você multiplica por 14, 6 vezes 14 dá quanto? R$ 84 reais. Sai mais caro que amêndoa, sai mais caro que castanha do Pará, sai mais caro que castanha de caju. Né? E o pessoal come, o pessoal compra. É impressionante a quantidade que se come. Então, 156 gramas a R$ 22 reais. Você multiplica, dá. No caso lá da primeira, né? Lembre-se, Pringles aqui, ó. Esse aqui. Tá? Aqui está o cálculo dele. 156 gramas a R$ 22 reais, você multiplica por 6, dá R$ 143 reais o quilo. Dá quase para comprar 1,5 kg de amêndoa.
comparado a 1 quilo daquilo ali, né? Olha, Esquibom, já viram esses Chegou em casa, esqueceu quadradinhos de sorvete, né? O Esquibom, com chocolate. 90 gramas custa R$ 12. 1 quilo vai custar R$ 132. E o pessoal usa. E não usa pouco, não. Olha, Isso que é caro. Um tablete de chocolate, 90 gramas. Um tablete, um chocolate médio, R$ 27 Tem de R$ 8, tem de R$ 9 também. Não é? Nesse caso do Copenhagen, sai R$ 328 o quilo. Se você pagou R$ 8, você vai dar 80, quase R$ 90 1 quilo. Né? Mais caro do que a menta. E esse aqui, o Kinder, né? O Kinder Ovo, né? Eu estava vendo lá o valor do preço aqui, é R$ 7 por ovinho, 20 gramas. Nesse caso lá que eu vi, R$ 7,99. 100 gramas, 100 gramas dá R$ 40. 1 quilo vai custar em torno de R$ 400. E o pessoal compra. Você passa assim ali no caixa e o pessoal está levando, E estão substituindo, estão colocando. É impressionante. Né? Então, muitas vezes, para a gente fazer o certo, às vezes tem que evitar outras coisas que não são tão boas e que têm um custo alto também, né, para a gente. Então, comparados, o Kinder Ovo sai R$ 400 o quilo. O amêndoa sai R$ 98 o quilo. Né? Aprender a viver de toda palavra que sai da boca de Deus. Né? Nem sempre é fácil. E muitas vezes a gente tem que fazer escolhas, fazer opções. Escolha no sentido de evitar aquilo que não presta e escolha no sentido de fazer aquilo que é bom. Aí eu falei 1.110 amêndoas tinha. E se você não acredita, compra 1 quilo de amêndoa e compra. Castanha do Pará tem 230 e poucas castanhas. Uma castanha média. Você não precisa mais do que 7 refeições para uma refeição, vai dar 30 refeições. Mesmo custando por refeição. No caso do amêndoa, sairia a base de, para uma família de 5 pessoas, R$ 5,45. R$ 5,45. Bom, uma revelação lá de trás, 3.000 anos, continua tendo validade em nossos dias, nesse tempo aqui, pós 1844, palavra de Deus, palavra de Deus, refeições. Bom, nós mencionamos lá, quando os israelitas, os hebreus reclamaram ali do maná, aquela situação toda. Salmo 105, não havia um só enfermo entre eles. Essa é a história do povo de Deus. O que mostra a história do povo de Deus? Quedas e mais quedas, sucessivas quedas. Aí você prestar atenção, por que teve quedas? Porque ouviram a outra voz. E nós estamos aqui para aprender a ouvir a voz de Deus. Davi, um homem de um êxito maravilhoso, extraordinário. Sabe aqueles filhos que todo pai e toda mãe gostaria de ter, né? Dedicado, obediente, consagrado, fiel, né? E Deus deu responsabilidades para ele. É até interessante quando você está lendo a história de Davi, tudo ele perguntava para Deus, tudo. Posso ir para aquela cidade? Devo sair daqui agora? Vou para aquele lugar? E Deus não dava orientações para ele, né? Não, agora você fica aí, não, agora você sai, agora você... Só teve uma coisa, que Davi não pediu orientação de Deus. Teve uma coisa, foi sobre mulheres. Aí ele teve lá, acho que 8 mulheres, 8 esposos. 8 esposos. E teve lá, acho que 18 filhos, uma quantidade de filhos. E a vida dele foi um inferno, literalmente, uma confusão. Porque não ouviu a voz de Deus, a palavra de Deus. Lá em Deuteronômio está registrado, rei
seja marido de uma só esposa. Marido de uma só esposa. Ah, mas todo mundo fazia daquele jeito ali no entorno. Todos os reis tinham mulheres e tinham concubinas e tinha aquela coisa toda, né? Podemos aplicar para nós hoje? Podemos. Ah, mas todo mundo faz assim, todo mundo come chocolate, todo mundo toma café, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo. Mas nós somos chamados para ser filhos de Deus. Filhos de Deus, né? Para seguir o caminho protegido de Deus para a nossa existência. Bom, segundo Reis nós vamos deixar para analisar na próxima O que foi, Ney? aula, Você está mas vendo vou aí? dar uma passada rápida aqui para vocês verem. Hã? Lá em segundo Reis nós temos uma história muito interessante. Ali nós encontramos o rei de Israel, o rei da Síria e o profeta Eliseu. O rei de Israel estava lá em Jerusalém, o rei da Síria em Damasco e o profeta Eliseu em Dotã. Em Dotã. Quase 200 quilômetros de distância. O rei da Síria resolveu fazer guerra com o rei de Israel, encrencar lá com o rei de Israel, e mandou soldados para dentro da nação. Mandou soldados para ele. Então, o profeta, mandou uma mensagem para o rei de Israel. Falou, olha, não vá para aquele lugar lá, que o exército da Síria está lá. E aí o rei, nesse caso aqui, ouviu o profeta. Ele mandou espias, olhou lá, viu que realmente a terra estava sendo invadida, e diz a palavra, na próxima aula a gente recorda isso, que ele, o rei, se protegeu, se cuidou. E aí o rei da Síria ficou meio perdido com o negócio, atrapalhado. Reuniu seus secretários, seus ministros, seus oficiais e fez uma pergunta assim, ó, direto. Ele usou uma outra linguagem. Mas disse assim, mas quem é que está me traindo? Quem está traindo? Como é que o rei de Israel sabe que aonde está o nosso exército? Aí alguém lá discretamente, cuidadosamente, disse assim, rei, por favor, não tem nenhum traidor aqui. É que tem lá na terra de Israel o profeta Eliseu. E ele sabe o que o rei fala no seu quarto de dormir. Eu imagino o rei olhando agora para esse assessor dele, olhando assim com aquele olhar pasmo, né? Como? Como que lá, ele está lá em Dotã, 200 quilômetros de distância, como que ele sabe que eu falo no meu quarto de dormir? Absurdo. Pois é, ele sabe. Ele sabe, ele conhece. E foi isso que aconteceu. Nós vamos detalhar isso na aula seguinte, mas o ponto é esse aqui. Quem aprende a ver com os olhos do profeta, quem aprende a ver com os olhos do profeta, está aprendendo a ver com os olhos de Deus. Guardaram isso? Ó. Quem aprende a ver com os olhos do profeta, está aprendendo a ver com os olhos de Deus. E ele vê, então, primeiro, ele vê com mais detalhes e ele vê mais longe. Queridos, isso aqui é importantíssimo, importantíssimo. Amém. Quem aprende a ver com os olhos do profeta, está aprendendo a ver com os olhos de Deus, e ele vai ver primeiro, com mais detalhes, mais longe. Hein? Glória a Deus, pastor. Glória. É o caso das profecias, não é? A gente aprende a ver com os olhos do profeta e a gente enxerga mais longe, né? Você lê o livro Grande Conflito, você enxerga mais longe, né? Isso é uma coisa maravilhosa, uma coisa extraordinária, né? Vê primeiro, vê com mais detalhe e vê mais longe. Então, a verdade presente sempre está ligada ao ministério profético.
Outra coisa muito importante, segundo Crônicas 20:20. Lembra disso? Olha. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede em seus profetas e prosperareis. Então a verdade presente nos tem muito que ver com proteção. E até com cura. Né? Com proteção. Muito das verdades presentes, verdade específica ali para aquele momento, tem que ver com proteção. Então, se as pessoas negligenciam ouvir o profeta, está negligenciando ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus. E o que está negligenciando, irmãos? Receber a proteção. A proteção que Deus proveu. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Um exemplo. Bem? Dos 10 tipos de câncer que afeta gravemente a população masculina e feminina, né, estão relacionados aí na tela. Câncer da próstata, no caso de homens, do pulmão, do intestino, do estômago, aqui da boca, do esôfago, da bexiga, né, do sistema nervoso. E mulheres, da mama, do útero, do reto, Então da fica glândula aí. tiroide, do estômago, do ovário, assim por diante. Mas observem, as dois que têm maior incidência é câncer da próstata e câncer da mama. Ai, Câncer da próstata e câncer da mama. câncer No de caso do próstata. câncer da próstata, 60%. 60 mil casos novos, né? 30% é o percentual de índice. E o caso feminino também, essa incidência. Qual que é o perigo, irmãos, com a célula de câncer da próstata da mama? É que elas duplicam a cada 100 dias de quantidade, duplicam de quantidade a cada 100 dias. Assim que nesse quadro aqui, lá que você tem do lado esquerdo, embaixo é o número de anos e à esquerda é o número de células. Né? Então, uma célula que se desenvolve e que vai se tornar maligna, né, como célula de câncer, no final de 10 anos. 10 anos, está vendo a linha aqui? No final de 10 anos, a pessoa pode ter 1 bilhão de células malignas no corpo, no sistema. Assim de explicar o bagulho. E no final de 12, 13 anos, pode ter 1 trilhão de células malignas no corpo. Por isso que elas são perigosíssimas. Né? Câncer do seio, e câncer da mama e câncer da próstata é perigosíssimo, porque elas duplicam de quantidade. Já ouviram falar do tal do novembro azul, não é? Tem o outubro rosa e o novembro azul. Aí um outro esquema falando das células da malignidade. Então olha isso aqui. 47 pesquisas associaram o consumo de leite e derivados, queijo, por exemplo, né? Com o câncer da próstata. Então eles tomaram dessas 47 pesquisas, tomaram uma quantidade menor, as principais, e fizeram um estudo dessas pesquisas e chegaram à seguinte conclusão: as pessoas que usavam bastante leite tinham um índice aumentado de incidência de câncer da próstata e do seio. Aqui está falando mais da próstata, mas é semelhante, quase 70% maior do que aquelas que usavam pouco. Então, vai a mesma proporção. Né? Na China, a China interiorana, né? Porque a China hoje das grandes cidades está meio tipo dieta ocidental. Mas a China interiorana, 71% das calorias, né, que são ingeridas vêm de cereais, produtos da soja, legumes, verduras e frutas. E uma pequena porção vem de produtos animais. Nos Estados Unidos, é o contrário. 30% das calorias ingeridas vêm de alimentos vegetais. 62% na média de alimentos de origem lácteos e carne. Sal laminado. Resultado. Na China, o índice de aparecimento de câncer da próstata é 1,7, na média, menos de 2 pessoas por 100 mil habitantes.
Nos Estados Unidos, Tá tirado já? 104 por 100 mil habitantes. Você pode, olha, vai ouvindo por aí, ver a quantidade de pessoas com câncer da mama e câncer da próstata, né? Bom, mas pastor, leite, vocês sabiam que, falando assim meio brincando, né? Eu não sou evolucionista não, mas o ser humano é o único animal que bebe leite depois que cria dentes. Nenhum gatinho, nenhum cachorrinho, nenhum bezerrinho mama leite depois que cria dente. E eles mamam o leite da espécie, né? Da espécie. Tem coisas boas do leite? Tem. Tem coisas boas, mas tem coisas ruins também. Então, o plano de proteção de Deus não está nos alimentos de origem naturais, né? Vegetais, tá? Que Deus colocou. E aí nós temos, então, a verdade para esse tempo, verdade presente, né? Parte dessa verdade presente tem que ver com a mensagem de saúde. E boa parte dessa mensagem está no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar. Aí você tem 2 livros importantes, Ciência do Bom Viver e Conselhos sobre o Regime Alimentar, que vocês estão lendo aí. Um pouquinho de cada capítulo, um pouco de cada capítulo. Depois lê o livro inteiro. Essas são mensagens que vêm para nós hoje, através de Ellen White. Olha-nos, para ter uma ideia do ministério de Ellen White como escritora das mensagens de Deus, né? Quais são as principais necessidades do mundo hoje que tocam as famílias, né? Por exemplo, saúde do corpo e da mente. Essa revista Veja era uma revista, ainda é, hoje ela é mais digital, né, do que física, mas nessa época aqui ela tinha uma distribuição nacional de 1.100.000 exemplares. E ela publicou essas reportagens sobre o corpo e a mente, né, e o que afetava o corpo e a mente, né, sobre casamento e família. Isso é uma revista secular, e outras revistas que tratam. Sobre educação de filhos, né, é uma preocupação da sociedade, da comunidade, a formação de crianças e jovens, finanças pessoais e familiares, né? Aqui foi tomada a revista Veja como um exemplo, mas as outras também trabalharam e trabalham esse assunto. Carreira e desenvolvimento profissional, como Tereza. Se acordar realmente, porque daquela vez nós tínhamos naquela audiência lá. Estilo de vida e comportamento. Questão dos vícios, da dependência química, não é? A origem e propósito, tratando ali do evolucionismo, não é? As pessoas têm as preocupações. De onde é que eu vim, né? De onde vem a espécie humana? Para onde é que a gente vai, não é? Tem essas preocupações. Ó, destino, 2 reportagens, né, da revista Veja sobre o apocalipse, o fim do mundo, não é? As preocupações que estão na mente das pessoas nessa direção. Bom, você conhece alguma igreja que recebeu mais luz sobre esses temas do que a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Olha, sobre saúde do corpo e da mente. Não? Conselho sobre saúde, conselho sobre o regime alimentar, ciência do bom viver, medicina e salvação, não é? Revelações que nós recebemos. Casamento e família, o lar adventista. Esses conceitos nos colocam a gente à distância. A gente, veja lá, quem aprende a ver com os olhos do profeta está aprendendo a ver com os olhos de Deus. Ver primeiro, ver com mais detalhe e ver mais longe. Ver mais longe, né? Olha, outro assunto de preocupação, né, das famílias, das pessoas, educação de filhos. Tem o livro Orientação da Criança, Conselho a Pais, Professor, Estudante, Educação. Recebemos essas orientações todas, irmãos. Tá? Formação dos jovens, mensagem aos jovens, Conselho a Pais, Professores e Estudantes, para atender os jovens. Né? A carreira e desenvolvimento profissional, o livro Mensagem aos Jovens trata sobre isso. Tem um livro com o título Administração Eficaz,
que é o livro antigo de mordomia, administração eficaz, como é que se lida com isso. Finanças pessoais, conselhos sobre mordomia, administração eficaz. Nós temos as melhores orientações, as orientações antecipadas no tempo, né? Estilo de vida e comportamento, né? O livro Temperança nos ajuda nesse ponto, né? De estilo de vida, sobre as drogas. Origem e propósito. Nós temos lá o livro História da Redenção, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, né? Que nos ajudam. Irmãos, não tem nenhuma entidade, nenhuma igreja, nenhuma associação, nenhuma sociedade que tem tanta luz como nós temos. Fim do mundo, né? Destino e futuro, o grande conflito. O livro Grande Conflito é excepcional, nós estamos distribuindo agora, né? Nesse ano e o ano que vem. O pastor presidente da associação mencionou hoje que só na Associação Paulistana esse ano foram distribuídos quase 500 mil exemplares. Mas no Brasil todo são mais de 10 milhões desses exemplares, né? Falando do futuro. Nós recebemos luz maravilhosa, de proteção para nós, de guia para nós, de orientação para nós, né? Então, conselhos sobre o regime alimentar. São livros maravilhosos. E qual é o conselho que está lá sobre a dieta? Cereais, frutas, nozes e verduras, né? Constitui o regime dietético escolhido por nosso Criador. Não tem nada de origem animal. Então, o que Deus espera dos seus filhos? Que aprendam a viver assim. Ninguém vai fazer uma mudança da noite para o dia. Isso é um processo, né? Um processo. Vou falar sobre isso nas outras aulas, né? Mas que a gente tenha um rumo, a gente aprenda a viver daquilo que é chamado hoje cientificamente programa alimentar baseado em plantas. Né? Os programas da dieta que está por aí, irmãos, do jeito que está acontecendo por aí, nos trazem todo tipo de doenças. Né? Uma delas é o câncer. Né? É o câncer. Por exemplo, câncer do intestino, câncer do estômago, câncer do colo, câncer do reto. 90% é por causa de comida errada. 90%. Câncer da mama, problemas na vesícula, no pâncreas, no útero, 50% tem que ver com comida errada. Fora do plano de Deus. Então, o plano que Deus deu é para nossa proteção. E que deu através da profetisa, da mensageira, não é? Olha, isso aqui é a artéria de um médico que estava numa equipe de cirurgia, fazendo cirurgia dentro de um grande hospital norte-americano. E ele caiu. E quando ele caiu, foi socorrido, foi salvo, e foi visto, então, que a artéria dele estava desse jeito aí, estreitada ali. Aí faltou o oxigênio e ele... Bom, ele era médico cirurgião, ele imaginou, ele tinha 40 e poucos anos, ele imaginou, bom, agora eu vou fazer uma cirurgia e a coisa volta a uma certa normalidade, né? Uma certa normalidade. Mas eles analisaram o caso dele e disseram, o seu caso é inoperável, não cabe operação. Sim, mas e daí, o que faz? Não faz, não tem o que fazer. Mas como que eu vou viver assim? É assim, vai viver, vai morrer logo, né? Certamente, né? Ele ficou desesperado, né? Ele não podia entrar mais numa sala de cirurgia, não seria mais médico, cirurgião. E foi para cá e foi para lá. Como acontece? A pessoa tem uma doença grave e vai para tudo quanto é lado, toma tudo quanto é remédio, aceita qualquer orientação, não é? Desespero, bate. Não, mais uma pessoa jovem, né? Relativamente jovem. Até que um dia, um colega dele do hospital disse assim, amigo, aqui no hospital, no terceiro andar, tem uma equipe meio estranha. Meio estranha. E eles dizem assim que conseguem resultados maravilhosos. Eles usam um negócio lá de estilo de vida, uma coisa que para nós não soa bem. Mas dá um pulinho lá, conversa com eles. E ele foi lá. Já tinha ido em tantos lugares, foi lá. E aí, quando ele chegou, ele percebeu que era uma equipe altamente capacitada. Eram professores, doutores, pesquisadores, gente muito habilitada, de diferentes especialidades. Eles pegaram os exames dele, olharam tudo e disseram, olha, doutor, se o senhor vai entrar aqui num programa, se o senhor ficar, o senhor vai entrar num programa de 2 anos.
2 anos, 2 anos. E aí o senhor vai fazer uma mudança no seu jeito de viver, que a gente fala estilo de vida, né? Uma mudança no seu jeito de viver. Ó, o senhor estava vivendo até agora uma vida sedentária. O senhor vai começar a fazer exercício, caminhadas, nada muito forçado, caminhadas. O senhor vivia em sala de cirurgia, não dormia o tempo certo, não dormia na hora certa. Então agora o senhor vai dormir no tempo certo, que é pelo menos 2 horas antes da meia-noite e até o começo do amanhecer. 8 horas de sono por dia. O senhor não tomava água. Está aqui os seus relatos, que estava lá na sala de cirurgia ali, então não tinha tempo para tomar água, mas tomava refrigerante. Então agora o senhor vai passar a tomar água regularmente, e deu lá a quantidade. E assim foi falando. E também o senhor vai passar por um programa alimentar só baseado em plantas, nada de origem animal. Ele ficou com os olhos arregalados, e ele era médico, né? Médico cirurgião. Mas foi os únicos que deram esperança para ele. Um apoio bom no celular. Ele falou assim, é assim mesmo, eu vou fazer isso então. E começou a seguirmos, 2 anos depois, 2 anos depois, a artéria dele estava assim, ó, sem nenhuma intervenção cirúrgica, sem nenhum remédio para tomar. Glória a Deus. Restaurado. E o que esse homem fez, moço? Ouviu, através daqueles professores, daqueles mestres, ouviu a voz de Deus. Como Deus deu as coisas lá desde o Gênesis. Como Deus deu agora, através de Ellen White, para o nosso tempo. Agora não. Mais de 150 anos que essas mensagens estão vindo ali para nós, né? 1 século e meio quase. Né? Então, isso aí, ó. O resultado maravilhoso, extraordinário do que pode acontecer. Então, Deus tem para nós, queridos, através da mensagem profética, um plano de proteção, de restauração. Deus nos coloca num caminho protegido. Não é maravilhoso isso? Louvado seja Deus, não é? Louvado seja Deus. E que a graça dele nos acompanhe nas próximas horas e nos próximos dias, de maneira especial, no repouso desta noite. Vamos orar? Deus amado, agradecemos pelo privilégio de ter recebido tal quantidade de mensagens, de iluminação, de orientação, de sabedoria dos céus. Nós somos agradecidos, Senhor, por termos uma mensageira que consagrou a vida, que se sacrificou, né, para poder deixar esses escritos, para ser nossos guias, para nos ajudar a sobreviver neste mundo. Te agradecemos, ó Pai, por poder enxergar as coisas primeiro, com mais detalhe, com mais longe, e seguir com confiança nesse caminho que o Senhor nos aponta. Que a tua graça e a tua bênção seja abundante sobre teus servos, filhos e filhas que estão compartilhando a mensagem nesta noite, neste curso, por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Uma bênção. Amém. Pastor, o senhor pode tirar com Amém, pastor. Uma bênção. Ei, Deus querido, muito Quem obrigado. quer sair numa foto, abre o Amém. seu. Muito Obrigado, Pastor pastor. Rosto Deus aí pra gente abençoe. tirar uma foto. Amém. Isso. Amém. Sandra. Deus te abençoe sempre. Todo mundo sorrindo. Amém. Obrigada, pastor. Pastor, muito obrigada. Boa noite, pastor. Boa noite a todos. Boa noite, pastor. Uma Deus bênção. abençoe. Obrigado, pastor Sidionil. Deus abençoe. Boa Olha, noite, Pipo. pastor. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Uma aula de Nossa, aula 57. Obrigado, Isabel. 2, 3. Boa noite a todos. noite. Boa noite. Obrigada.